Bebê, isso é rosa. É só mais uma cor entre várias outras. Mas alguns vão dizer que é a cor certa para você. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma análise de algo que o Senhor me falou mais cedo sobre a marca de fraldas Huggies, uma marca americana. Nós vamos pausar aqui algumas partes e analisar, mas antes vamos ler a palavra de Deus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 2, verso 16. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo em que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então que fora dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Bem sabemos que antes do nascimento de Jesus, a ira do inimigo se levantou pelo rei Herodes. Por isso, ele mandou matar aquelas crianças. Então, vou desmascarar mais um mal aqui. Esse mal se chama Exu Lúcifer, o espanto noturno, que ele é contra as crianças, sim, contra as mulheres. Então, eu vejo uma mensagem bem maligna nessa propaganda e o Senhor me incomodou e eu vou compartilhar com vocês. Amém? Porque importa que Cristo cresça, né? Importa que Cristo cresça e venhamos diminuir. Nós temos que defender a palavra de Deus, queridos. Estamos nos últimos dias e Deus vai nos cobrar se a gente sabe e não proclama. E outra coisa também, quem recebe a palavra aqui tem que evangelizar, porque o Senhor vai cobrar, porque você foi evangelizado e você mesmo assim não compartilhou. Amém? Então vamos aqui analisar. Então estamos aqui desmascarando esse mal. Está repreendido em nome de Jesus. Rosa. É só mais uma cor entre várias outras. Mas alguns vão dizer que é a cor certa para você. Para os seus brinquedos, até para suas unhas. Que o rosa não foi feito para correr e que não vai muito bem com certos sonhos. Que rosa deveria ser só fofo. Essa propaganda inicia com uma mensagem bem direta da elite mundial, da igualdade de gênero, porque eles têm a igualdade de gênero, eles têm a ideologia e eles querem impor ideologia, porque quando viemos aqui na plataforma, ou no meio secular defender a nossa fé, somos errados, somos preconceituosos, mas eles não são, porque a elite mundial trabalha a todo vapor, a elite que cumpre a Agenda 2030, que eu já falo há alguns anos aqui no canal, E ela está cada vez mais escancarada, ela está diante dos nossos olhos. Então, é uma mensagem que fala que o rosa ele não precisa ser, para meninas, porque a nossa sociedade brasileira, na infância, na educação, eu digo que desde a educação infantil, a educação fundamental 1 e 2, é ensinada ali a criança, menina, acostumar com o rosa e o menino com o azul, As cores, são associadas ao sexo, Tanto que isso também na maternidade, Eu não sei como é que está o padrão quando, as mulheres entram em trabalho de parto e, no caso, vai receber a criança, Elas têm uma roupinha especial. Então, queridos, atentem que isso é tão sério, E a gente está vivendo os últimos dias.
Então, eles dizem que não tem nada a ver, né? Só que a ideologia de Cristo, que é a Bíblia, Jesus é a palavra, defende o quê? Nós temos que ver o que, que a palavra defende. Jesus diz que a palavra dele é imutável, que vai passar céu e terra. Mas a palavra de Cristo não vai passar, não. A ideologia passa. A igualdade passa. Mas Jesus disse que o que ele disse não vai passar. Então, queridos, temos que atentar, porque a gente, independente de querer seguir a Jesus ou não, nós vamos ter que comparecer um dia lá no tribunal. Amém? E prestar conta do que fizemos ou deixamos de fazer, né? Nós temos que atentar a isso, que Deus ele nos cobra. Ele nos cobra o que a gente tem feito com o nosso corpo, o que a gente tem feito com a nossa mente, porque nós não podemos fazer o que a gente quer, não. Amém? Porque a Bíblia diz que tudo está do domínio de Deus. Então é muito sério o que falamos e o que seguimos, o que apoiamos. Se tiver contra a Bíblia, não podemos apoiar. Por isso que somos escarnecidos, zombados, somos um espetáculo para o mundo. Vamos continuar aqui ouvindo o vídeo. Peraí, Rosa não pode chamar tanta atenção também. Alguns vão dizer pro mundo até onde o Rosa pode ir antes mesmo de você. A Hughes faz uma blasfêmia aqui, porque todo satanista no mundo espiritual blasfema de Deus, porque eu estou desmascarando o mal aqui, queridos, a vida espiritual. Então, eles borrifam, né, algo no mundo e dizem a nós, né, até que ponto pode chegar o rosa. Ô, queridos, a Bíblia fala até que pontos podemos chegar. O Espírito Santo que nós habita, nos diz que, pelo domínio próprio, vamos até onde Deus diz para a gente ir. Amém? Não podemos ir além do que Deus estabeleceu. A Bíblia fala lá em Jó 26 que Deus suspende a terra, as águas, não sei se é as águas ou a terra, sobre o nada. Então, o homem, queridos, sem Jesus, ele não tem limites. Só que nós temos o domínio próprio, que é o Espírito Santo, e a Bíblia nos diz até onde podemos ir. Amém? Nós não podemos, queridos, seguir o nosso coração, temos que seguir a palavra. Até onde o Rosa pode ir antes mesmo de você chegar. Mas, bebê, você não... Olha que profundo, nós vamos meditar na palavra aqui. Olha o que a propaganda acabou de falar. A mensagem, a voz, essa voz é uma mensagem no consciente, só que o Espírito Santo está falando também, ele vive em nós, repousará sobre nós. Isaías 11:2, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor do Senhor, fortaleza, arabá, xerecã, telaná, os 7 Espíritos de Deus, aleluias. Então tá falando antes de você chegar. Por quê? Porque essa igualdade, de acordo com a agenda, a igualdade de gênero, ela é construída antes do nascimento. A Bíblia fala que nós vamos ler que você não pode entender como é formada a obra de Deus no ventre de uma mulher. Quem vai gerar essa criança é uma mulher. A Bíblia fala que somente a mulher pode gerar e que Deus não dá a glória dele para o homem. Só a mulher pode gerar e essa mulher ela vai gerar bênção. Porque se uma mulher profetiza contra a sua descendência, porque Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a sua cabeça. Ela edifica a cabeça do homem, ou ela pode destruir também. Ela pode fazer a sua descendência ser bendita e abençoada por aquilo que ela profetiza no ventre.
E eu digo mais, que nos últimos dias os filhos e as filhas profetizariam, teriam sonhos e visões. Joel capítulo 2, verso 28 ao 32. Então, queridos, a Bíblia é muito clara quando nos fala que a mulher ela tem autoridade no mundo espiritual quando ela recebe a Jesus para profetizar sobre o ventre. A mulher pode gerar. É a única que pode gerar. Ela pode gerar a promessa. Ana gerou a promessa. Muitas mulheres geraram a promessa. E quando você profetiza sobre a sua descendência, Deus ele lembra da aliança dele. E a aliança dele é o quê? É apartar o coração do mal, apartar as pessoas do mal, apartar do mundo. Não podemos amar o mundo. Não podemos amar, queridos, o que nos ensina. Temos que amar a palavra. Dói, sim. Dói porque esse mundo é tenebroso. Mas a Bíblia fala que vamos ler aqui agora. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Tá vendo? Nós não sabemos como se forma. Deus é que faz. A palavra de Deus é que traz a existência. Amém? Então, não entendemos o caminho do vento. Não entendemos o propósito de Deus. O que é vento? Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Em formato de rodas, como está lá em Ezequiel. No mistério das rodas, Ezequiel capítulo 1. Você não sabe como roda o vento, como o Espírito paira. E nem como se forma, o que? O Espírito também é vida. Nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, porque isso é uma obra de Deus. Deus é que diz na palavra, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Deus nos fez homem e mulher. Deus fez a mulher diferente do homem em tudo. Em tudo a mulher é diferente do homem. Psicologicamente, ela é diferente. Naturalmente, o corpo ela é diferente. Os ossos são diferentes. A proporção é diferente. A inclinação é diferente. O ventre da mulher foi feito para gerar. É diferente do homem, que foi criado para ser também provedor, sacerdote, profeta. É diferente, queridos, porque Deus é que fala o que vamos ser. No vídeo vai falar uma outra mensagem, mas Deus fala o que vamos ser. Ele diz na palavra dele como a mulher deve ser e como o homem deve ser. É isso que vamos seguir. Se Deus diz que você é uma mulher, como eu vou saber qual mulher? Né? Porque o inimigo lança isso em sonhos. Você vai ser o que Deus criou para você ser. Porque o Espírito que pairava sobre as águas, ele nos diz o que somos. Ele nos diz como devemos ser como mulher na presença dele e de muitas pessoas. E os homens como eles devem ser na presença de muitas pessoas. Nunca se envergonhe do que o Senhor te fez. Se alegre, fique satisfeito com o que Deus criou você para ser. Uma mulher que vai fazer a diferença no seu lar, na sua sociedade, igual o homem. Amém? Então, queridos, devemos ser o que a palavra nos ensina. O Espírito Santo nos ensina tudo. Ele ensina como a gente deve ser como pessoa. Nós devemos respeitar o princípio. O que é o princípio? É a palavra. Jesus veio antes da lei dos homens. Então, nós amamos a palavra. Nós
respeitamos a palavra de Deus antes de todas as coisas. Rosa é só uma cor entre várias outras. E você pode ser tudo o que quiser. De você chegar. Mas, bebê, você não deve ouvir tudo o que dizem. Rosa é só uma... Olha a voz maligna. Está repreendido em nome de Jesus, que eu continuo a desmascarar esse mal que está lá no Salmo 91. Amém? Principalmente as mulheres que estão debaixo da unção, da cobertura do Senhor Jesus, que fala, né? Você não deve ouvir tudo o que dizem? Como assim? O que dizem o quê? O princípio, a palavra que não vai passar? Que a palavra não vai passar. Arabá, xerecanta, elaná. A palavra não vai passar. Tudo o que dizem é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia está acima de tudo e de todos, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é a verdade. Então, não podemos ouvir tudo. Como seria esse tudo? Porque Deus é tudo para nós. A Bíblia é tudo. Sem Ele, nada podemos fazer. Não podemos ir a lugar nenhum. Não podemos chegar a nada, nem receber, se do céu não for dado. Não podemos respirar, não podemos comer, não podemos ter força. Não podemos, se Deus não nos der, se Deus não nos ordenar. Amém? Então é muito sério. Muito sério. E você pode ser tudo o que quiser. Bebê. Então, queridos, essa é a mensagem da elite, né, mundial, que é a igualdade de gênero. Eles estão cumprindo a agenda deles, né, a todo vapor. E o Senhor me deu uma palavra, né, nesses últimos dias de Daniel 7, que as leis mudariam, né, tá cumprindo. Eu já tive um sonho a respeito disso, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás. O Senhor, Ele não faz nada sem avisar, queridos, Ele vai avisar, né, Deus, Ele tá avisando para a gente ficar esperto, né, mediante a isso daí, e continuar defendendo a ideologia que é Jesus, que é a palavra, né. Então, queridos, eu creio sim que vale muito a pena você seguir Jesus, apesar das blasfêmias, né? Igual esse daí, porque eles podem impor as blasfêmias deles, só que a gente está num país laico e a gente pode o quê? Defender apenas, nem impor, defender a palavra do Senhor Jesus, né? Então, eu creio que vale a pena sim obedecer ao Senhor, ouvir o Senhor, meditar na palavra. Vale a pena sim ser escarnecido, né? Ser zombado. Mas a gente está debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é o Salmo 91. A gente está debaixo das asas do Senhor, porque o Senhor, Ele é muito fiel. Ele está conosco. Ele não nos deixou aqui no mundo. Ele não nos abandonou. Ele sempre mostra que está conosco. Jesus é o guia. Jesus nos mostra o que a gente deve ser, como mulher, né? O homem como homem, e como devemos profetizar sobre as crianças e orar por elas, queridos. Eu tenho aqui no canal muitos vídeos de orações pelas crianças e pela nação brasileira. Amém? Podem seguir esses vídeos e fazer essas orações também. Eu sinto que eu devo até orar mais, né, nesse quesito, né? Eu nem tenho orado tanto, mas esse vídeo me chamou muita atenção e nos desperta para a gente orar pelas crianças. Estamos nos últimos dias e Jesus está voltando.